Voltamos agora com aquele momento que você gosta. Aquele momento onde o desejo de uma resposta é dado, mas também é compartilhado de uma forma tão grande a ponto que você possa ter uma compreensão melhor de tudo o que está sendo comentado aqui. E você também pode participar. E agora, pastor, colocando as suas perguntas. Mas antes de apresentarmos o pastor e os nossos convidados aqui, alguns novos estão aqui, quero falar para você que o Mega Bíblia e o Cante Se Souber, nós estaremos postando no Facebook. Então, fica atento aí, que quem acertou o Mega Bíblia vai ganhar o CD, DVD, melhor dizendo, do Libertos. E quem foi bem ali no Cante Se Souber, vai ganhar o CD do Pierre, né? Pierre Borges, tá bom? Isso mesmo. Gente, então olha, qual é a música quem acertou nosso pessoal aqui já colocou, é a Rosa Morato. Então, Rosa Morato, coloca seu endereço aí certinho para nós enviarmos para você o seu prêmio, tá bom? E o nosso Mega Bíblia, né? O nosso Enigma, quem acertou foi a Juliana Cavalcante. A esposa? Carvalho, a Ju, lá do Desculpa, CDF. Ju, eu troquei seu nome hoje, Ju. Mas, ó, foi muito bom, que bom que vocês participaram. Mas vamos agora para o que interessa. Temos o nosso convidado especial aqui, o pastor Flávio. Pastor, que igreja, que distrito. Boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Boa noite. Eu estou atualmente no distrito de Santa Júlia, em Itapecerica da Serra. Muito bem. Então, o pastor aí, ó, o pessoal de Itapecerica da Serra, acompanha o pastor aí, ó. O pastor hoje vai estar aqui participando conosco. Temos também o nosso elenco bonito aqui, ó. Temos a Mônica, temos o Emerson, a Nayara e o Josiel prontos a fazer pergunta para o pastor. Pronto, Eita, porque o pastor. tema hoje, Edson, é um tema bem interessante e a gente está ansioso aí para saber, ter perguntas também. Eu sei que a galera de casa também tem pergunta para fazer, então prepara a sua pergunta que o pastor vai responder aqui. Se ele não conseguir responder no programa, a gente responde aí depois, coloca um vídeo, não é isso, Edson? E lembrando para você que quer acompanhar o pastor também, quer acompanhar o Eu ao Vivo, amanhã temos 4 programações quase. São 3, mas serão 4 no possível. Culto de manhã no Moarama, está aí na página, às 9 horas, 16h40 ali no Leônidas, e à noite uma grande social aqui na Alvorada, do lado da 47, tá bom? Então você que quer partilhar, quer tirar foto, quer curtir uma galera legal, vem com a gente para se aproximar de Deus também. Edson, antes de você continuar, tem também um anúncio rapidinho. O conjunto, o coral volta também. Quem não puder ir lá acompanhar a gente, também tem outra participação. Eles vão estar cantando no Jardim Guarujá, tá? A partir das 16h45, tá? 17 horas, 16h45. Pode chegar lá, que senão você vai ficar em pé, tá bom? E vai ser lá na igreja do Guarujá, tá bom? Muito bem. Vamos para o que importa. Bum! Bum! Bum. Como tudo começou, Josiel? Como tudo começou? Muito bem, acho que essa é uma pergunta que a gente já tem que começar a Deixa eu pensar. fazer a Então. primeira. E eu já queria começando fazendo uma pergunta, pode ser? Vamos começar assim? Vamos Deixa eu começar. falar, Ed, diga Vamos aí. pensar de uma forma que. Vamos começar com a introdução, para que todos vocês também possam entrar no nosso tema. Imagine que algo começou a existir. Sem a movimentação de uma mão, sem algo que alguém colocasse a sua mão. Só que alguém falou, e diante das suas palavras as coisas foram acontecendo. E diante dessa pergunta que diz assim, como tudo começou, a Bíblia responde. E uma coisa interessante que todo princípio, o seu início, começa com a existência. A Bíblia traz no seu princípio uma existência eterna, que começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso está contido ali na Bíblia, em Gênesis 1, versículo 1, trazendo o seu Criador. Só que a pergunta que hoje vai começar pesada, pastor, é o seguinte. Na eternidade, Deus criou. Mas como? Essa é uma grande pergunta, né?
Deus, ele sempre está criando, e quando que ele começou esse processo de criação, a gente não sabe, né? Agora, a Bíblia deixa uma informação bastante interessante no livro de Gênesis, é que Deus, na terra, ele cria muitas coisas só com o poder da palavra, né? E o ser humano, ele coloca as mãos. Mas o poder da palavra do Senhor é tão grande, né? A gente pode ver nos evangelhos o poder da palavra curando, perdoando, transformando, atuando de uma forma poderosa. Muito bem aí, Emerson. Olha, eu lembrei de uma coisa que você fala, Emerson. Olha, cuidado, irmão. Desse jeito não vai pro céu, não. Vai não. E principalmente quando fala algumas palavras assim que não é boa. É verdade. Né? Aí você utiliza o termo e diz assim, cuidado com o que você fala. Mas agora, quando nós falamos sobre a criação, nós vemos a palavra de Deus como um poder que do nada traz à existência algo. E é uma coisa estranha, pastor. O senhor que é formado, o pastor é formado em muitas coisas, não apenas em teologia, ele vai falar um pouquinho sobre sua formação daqui a pouco. Mas uma pergunta assim que não deixa calhar é, nós seres humanos, para criarmos algo, nós precisamos ter uma matéria. Nós precisamos pegar algo que dê início. Então vamos supor, um sapato. Nós temos ali, dependendo o que ele for, se for couro, algo de um animal, ou se ele for de sintético, a parte de petróleo, e temos muitas outras coisas. Mas o ser humano, ele só pode criar algo de algo existente. Ele não consegue criar algo de coisas que não existem. Isso serve até para a questão de tecnologia, de tudo. Sempre precisa de algo, uma matéria que crie isso. Agora, pastor, a ideia de Deus criar algo do nada é complicado de se entender. Então, no nosso primeiro caso, né, na verdade a gente não cria nada, a gente só vai transformando a matéria. Né? Agora, nessa questão do Deus criar do nada, exige um elemento muito importante que é a fé, que é você ter a certeza de que é algo que você não viu e que aquilo aconteceu. Tanto o modelo criacionista, que é o que nós cremos, como o evolucionista, tem esse elemento da fé, né? Porque nenhum e nenhum outro, alguém estava lá para ver, para filmar, para fotografar. A gente crê pela fé, por essa certeza no invisível também. Muito bem, gente. O que é que vocês acham agora? E assim, pegando essa linha dessa questão da fé, né, e pegando um pouquinho, e o criacionismo ele tem algumas estruturas, né, eles têm alguns pilares ali que dão base para a nossa fé, né, para acreditarmos. E dentro dessas bases, primeiro o ajuste do universo, que é algo que tem uma lei por trás, e essa lei é uma lei que foi criada por alguém, né? Temos a lei natural da natureza, que a gente percebe que tem uma evolução por trás disso também, as plantas, e por trás disso tem uma lei. E como que o senhor enxerga essa questão de ver que tudo que existe hoje no nosso planeta, a gente percebe que tem algo por trás muito maior do que aquilo que a gente pode ver, né? E esse algo muito maior, a gente pode dizer que é uma ação de Deus direta nisso, quando a gente fala sobre essa questão dessas leis que regem, né? Quando a gente olha para a natureza, olha para o universo, para tudo que a gente vê dentro do que é o mundo hoje, a gente percebe que tem algumas leis por trás. Essa lei, né? A gente enxerga esse criador por trás de tudo isso? Então, tem vários tipos de criacionismo, né? Como eu estava falando um pouquinho com o Edson, eu tenho outras formações além da teologia, que é biologia e zootecnia também. E, visto por esse olhar mais científico, tem o criacionismo científico, onde a gente consegue ver na ciência e na natureza provas de ordem, de desígnio, de propósito, né? Isso você pode observar cientificamente no laboratório, na natureza, com pesquisas. Tem um criacionismo bíblico, teológico, onde a gente vê, a partir do relato de Gênesis e outros relatos aqui, falando que Deus que criou, como Ele criou, a forma como Ele criou. E o criacionismo religioso, né? Porque tem muitas outras culturas que creem, por exemplo, que a Terra está sendo carregada por tartaruga, por uma tartaruga gigante, o planeta Terra está em cima da tartaruga, e outras ideias que transcendem a Bíblia, como o Corão, como culturas indígenas e culturas anteriores aí, culturas antigas. Mas quando a gente olha para a natureza de forma especial, a gente consegue enxergar propósito, a gente consegue enxergar ordem, a gente consegue enxergar um planejamento, né?
uma estrutura que denota ordem e planejamento. Por exemplo, quando a gente olha para os astros, se o Sol estivesse um pouquinho mais perto da Terra, ia fritar todos nós. Se o Sol estivesse um pouquinho mais afastado, ia congelar todo mundo. Se a Terra estivesse rodando um pouquinho mais rápido, todos nós seríamos lançados para o universo como rochas de fogo. Se tivesse parado, não ia ter condição da gente ter vida na Terra, né? Então, todas essas coisas apontam para uma ordem, apontam para um planejador, para um criador, não é? De algo muito maior por trás, né? Sim, Inteligência, né? aponta para uma De um inteligência. ser muito inteligente para criar tudo tão perfeito. Porque só uma pessoa muito inteligente para saber que se o Sol tivesse mais perto, torraria todo mundo. E se tivesse mais longe, congelaria. Assim como as flores, os pássaros, tudo ele criou no seu devido lugar. Pastor, nós temos uma pergunta no telespectador também, que ele diz assim: Adão e Eva sabiam do que aconteceu no céu? Sim, sabiam. Eles sabiam, e o livro Desejado pelas Nações, História da Redenção, também deixa essa informação para nós, né? Eles sabiam da possibilidade de cair, né? Essa liberdade Deus nos dá, da mesma forma como Deus está dando a liberdade hoje para todos nós, escolhermos crer ou não, escolhermos acreditar na Bíblia e todo esse plano da criação e da redenção, ou crer que tudo surgiu do nada, por acaso, de repente, e crer que nada tem propósito e desígnio. Pastor, quando nós pensamos dessa forma, há uma pergunta que eu achei muito interessante. Quando uma pessoa ela cria algo, ela tem um propósito. Ninguém cria nada sem propósito. E acredito que Deus, na sua onisciência, ao saber de tudo, ao entender, ao poder tudo, Deus tinha um propósito. A Bíblia diz assim, eu queria até partilhar com vocês, que diz assim: assim diz o Senhor que criou os céus e a terra. O único Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que fez não para ser um caos, mas para ser um lugar habitável. Eu, o Senhor, sou único e não há outro. Olha que coisa. Uma coisa legal quando você vê algo que alguém que cria, é o objetivo de criar. A minha mãe, ela sempre diz assim: você quer conhecer uma pessoa de verdade? Veja tudo que está em volta dela. Veja o que ela toca, o que ela faz e o que tudo isso traz como resultado. A Bíblia apresenta que tudo que há na terra manifesta a glória de um Deus, que é organizado, que é inteligente e que faz cada coisa com seu propósito. É totalmente difícil parar e pensar diante de uma colocação bíblica dessa e entender, porque assim, vou fazer até uma pergunta aqui para o telespectador pensar comigo também. Quando nós paramos para pensar nessa linha, nós chegamos a uma grande encruzilhada. Ou eu posso acreditar que eu fui feito do nada, simplesmente, sem nenhum propósito, e vou para o nada, vivendo para o nada, ou eu posso ter um propósito em viver. Eu sempre penso assim, que qualquer pessoa que não tem um propósito de viver, ele está perdido. E perdido que eu não falo de ser salvo e ir para o céu, como nós crentes acreditamos, ou aqueles que vão morrer eternamente e não vão ter nada. Eu falo perdido é porque a vida não tem o seu significado. A minha pergunta é, pastor, dentro disso, como hoje nós podemos encarar a realidade do criacionismo em um mundo onde se prega mais que se pode viver de qualquer jeito? Porque o que o criacionismo ele quebra na sua essência é a ideia do quê? De saber que viemos de algo, estamos vivendo algo e vamos para algo. E isso é o que quebra totalmente. A pergunta é, qual é realmente a grande diferença que hoje o criacionismo e o evoluísmo traz à nossa vida? Então, na questão, quando a gente crê no criacionismo e a gente observa que realmente tem um planejador, um criador, um mantenedor, quando a gente observa as plantas, os animais, os astros, a natureza de forma geral. Então, essas coisas visíveis fortalecem a minha fé para eu crer na coisa invisível. Por exemplo, questões como a fé, a salvação, o perdão que foi mencionado nessa noite, o santuário, coisas que demandam muita fé. Se eu não consigo provar esses outros elementos que podem ser provados cientificamente, como que eu vou provar uma questão como o céu, o inferno, o santuário, a volta de Jesus, esse tipo de elemento que demanda bastante fé? Então, quando a gente crê no criacionismo, é como se você preenchesse toda a sua vida com um novo olhar. Então, a nossa vida está focada em algo diferente,
um caminho diferente. Isso modela a nossa forma de pensar e de viver. Diferente do evolucionismo, né? Que já não tem esse paradigma moral, como o irmão falou, não tem esse paradigma de lei, de ordem, no sentido de obedecer a algo superior, não é? Então, no estilo de vida, esses dois modelos afetam bastante. Aí, pastor, então, relacionado a isso, do nada, quando isso tudo surgisse do nada, eu fico pensando da mesma forma, digamos, um relógio. O relógio é cheio de pecinhas, certo? Se eu catar ele, tacar ele no chão, ele não vai, do nada, ele vai se juntar. Então, quer dizer que atrás do relógio tem o quê? Um relojoeiro. Então, automaticamente, o nosso mundo, como foi tudo criado, tem um Deus que rege todo esse planeta, né? É isso mesmo. Uma coisa interessante que dentro, nossa última pergunta para o pastor, nós vamos para o videoclipe e voltamos daqui a pouquinho. Pastor, tanto o criacionismo como o evolucionismo trazem consigo na sua tese um caminho. O criacionismo, ao acreditar que Deus criou tudo, nos leva a ter uma vida junto dele, a seguir as suas normas, as suas regras, e entender que não vivemos à toa. E principalmente entender que todas as suas regras foram criadas para o nosso bem, o qual ele mesmo fez não para que nos prejudicasse ou para que nos privasse de algo. O evolucionismo, por outra parte, também traz consigo a ideia de que muitas pessoas podem viver de qualquer forma. Vou deixar uma pergunta para o senhor responder no segundo bloco, pastor. A pergunta é: o que vale a pena viver de verdade? O criacionismo, com Deus que rege, que cria regras, que te dá uma certeza de algo? Ou o evolucionismo, dando a liberdade de você viver de qualquer forma? Guarda a resposta aí, depois do videoclipe a gente volta. Edson, é mensagem musical, Edson. Desculpa, mensagem musical. Voltamos com o pastor, e a pergunta do pastor agora é: pastor, vale a pena viver o criacionismo ou o evolucionismo? Vale a pena a gente acreditar que Deus está guiando a nossa vida, está conduzindo a nossa vida, porque essa liberdade que o pessoal do evolucionismo prega e gosta de viver é uma falsa liberdade. A verdadeira liberdade é o que a Bíblia fala, e quando a gente entende liberdade de acordo com a Bíblia, é a gente entender como se fosse um trem. Um trem ele só pode andar a altas velocidades se ele estiver ligado no trilho. E da mesma forma a gente só vai conseguir se desenvolver plenamente espiritualmente, mentalmente, se a gente estiver ligado à fonte da inteligência, da saúde, do saber que é Jesus. Então essa é a verdadeira liberdade. A gente está preso com Jesus, está ligado com o Pai do céu. Eu gostaria de ler 2 versos bíblicos. O primeiro verso bíblico que eu gosto bastante está no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 19, que diz assim: portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, tomaram nulos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Então aqui, Paulo está dizendo que o que a gente pode conhecer de Deus, Deus se manifestou. De maneira especial aqui, Deus se revela, de uma das várias formas que Deus se revela, através da natureza. Então a natureza é um livro de Deus, onde Deus ele fala de como ele cuida da gente, como ele mantém a gente, o cuidado de Deus, né? Quando a gente vê um cachorrinho amamentando, isso fala do cuidado de Deus. Quando a gente vê uma flor abrindo, liberando as suas cores e seu perfume, isso fala do cuidado de Deus para nós. Então a natureza é um livro de Deus. E a melhor e a mais importante revelação que Deus deixou para nós, eu gostaria de ler agora em Hebreus capítulo 1, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então Deus está querendo falar conosco de muitas vezes,
muitas vezes de várias maneiras, de várias formas. Eu não sei como Deus tem falado com você, se é através de um programa da internet, ou da televisão, ou do rádio, se é através de um livro, de um folheto, de um filme, de um DVD. Eu não sei qual forma que Deus tem falado para o seu coração. O importante é você abrir o seu coração, porque Deus está buscando falar com você de várias maneiras. Através da sua mente, através da natureza, através da Bíblia e através do ser mais importante, que eu vou ler agora no versículo 2 de Hebreus capítulo 1. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressa e exalta do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Então, a maior, a melhor e a mais importante revelação que nós temos de Deus é Jesus. Essa é a maior revelação que nós temos de Deus. Então, você quer saber como que Deus cuida? Olhe para Jesus. Você quer saber como que Deus perdoa? Olhe para Jesus. Você quer saber como que Deus está disposto a nos proteger? Olhe para Jesus. Ele é a maior e a mais importante revelação que nós temos de Deus visível para nós. Deus abençoe. Que esse ser maravilhoso que é Jesus, que nós vamos exaltar essa noite aqui, possa alcançar a sua casa e o seu coração. Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias prefere eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira e os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os teus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor
por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Amém. Querido Pai Todo-Poderoso, nesse momento dirigimos a nossa mente ao Senhor e ao seu santuário, Pai. Queremos agora declarar ao Senhor que cremos no Senhor como nosso Criador, que fez todas as coisas, inclusive cada um de nós, e o nosso Redentor. Por isso, nesse dia tão especial que é o sábado, queremos parar todas as nossas atividades para declarar ao Senhor o nosso amor e devoção ao Senhor, declarando o Senhor como nosso Criador e Redentor, Pai. Abençoe a cada pessoa que está nos ouvindo, que a certeza de que o Senhor está cuidando de nós em meio aos problemas e dificuldades, em meio às lutas, em meio à depressão, angústia e os problemas, que a sua mão confortadora possa alcançar cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Nos abençoe nesse sábado com a sua bênção, a bênção especial guardada para o sábado, em nome de Jesus. Amém. O Eu ao Vivo fica por aqui hoje e aguardamos você amanhã, nos horários que estão aí na página. Se você não acompanhou o começo, pega aí na página, programação Eu ao Vivo o dia todo. E à noite terminamos com a grande social às 7h30, aqui na Alvorada, com muitas coisas, muitos desafios e com essa galera que quer te aproximar e também se aproximar de Deus. Uma ótima noite, fica com Deus, um bom sábado.